vestido de verde e azul, feito os olhos de uma gata. Pois bem, eram os olhos dela que tinham iluminado a rua. Ficou um verdadeiro clarão. E quando eu olhei no meio do clarão, estava aquela... Eu tinha 20 anos, ela tinha 16. Quando eu vi aquela mulher deslumbrante, graças a Deus, ela tinha mau gosto. Que eu me encantasse por ela, tudo bem. Mas ela quando eu olhei, estava ela olhando para mim. De um jeito, eu fiquei deslumbrado. Aí eu cheguei em casa, eu disse, olha, uma menina linda, hoje, loura, dos olhos agateados, olhou para mim de um jeito que eu vi que aquela alma estava procurando rezo. Aí minha irmã Germana disse, deixa de ser pretensioso, que uma menina bonita desse jeito não vai querer. Eu digo, ela estava me dando. Vai duvidar que ela ficou. Uns dias depois, Germana, essa minha irmã, chegou junto de mim e disse, Ariano, a história que você contou é verdade. Ela se chama Zélia e é irmã de uma colega de trabalho minha. É irmã de uma colega de trabalho minha. A minha colega disse que ela é encantada com você. Aí por isso que eu disse que ela tinha mau gosto. Quer dizer, ela já tinha me notado antes de eu notava. Aí eu fiquei com uma felicidade de que agora ela não me escapa, não. Aí eu esperei um pouco. Quando foram uns dias depois, eu vi na Avenida Guararapes, lá do Recife, ela estava numa fila de ônibus. Aí eu parei e disse, Zélia, você se incomoda de me conhecer sem ninguém apresentar? Ela disse, não. Aí, quando foi alguns dias depois, ela era meio atiradinha para mim. Aí eu recebi o recado dela para eu ir a uma festa, onde ela iria estar. Obrigado. Não sei se vai ter jeito não, viu? Mas... Aí eu fui para a festa, dançamos a noite inteira e lá começamos a namorar nesse dia. Era o dia 20 de agosto de 1947. Então, eu dediquei esse soneto a ela, mas eu vou trocar um pouquinho o motivo da aula, porque eu vou explicar isso, esse começo, que eu não esperava isso, que o nosso ator fez, mas então eu vou explicar. Como eu disse a vocês no começo, eu não gosto de poesia muito clara, não. Eu acho que a clareza deve estar na prosa. Mas, e assim mesmo, os momentos mais fortes e belos da prosa são os momentos em que ela faz fronteira com a poesia. Mas a poesia, eu não gosto da poesia dita, não. Uma vez chegou um jovem poeta lá no Recife e me deu um poema. E o poema ele começava assim. Ontem era domingo e eu estava muito alegre. Eu digo, rapaz, você não fez o poema, não, você comunicou o fato. O meu poeta predileto, quando eu era jovem, e hoje ainda é um dos prediletos, era o grande espanhol Frederico Garcia Lorca. Pois bem, Lorca, ele não disse que estava alegre, não, está entendendo? Ele cria palavras diferentes, de maneira que coloca a gente naquele estado de espírito em que ele estava. Aí eu
não disse a ele, não, para não ser grosseiro, mas você pega um poema de um poeta como Joaquim Cardoso. Joaquim Cardoso diz assim: ontem acordei, eu estou achando curioso porque é o começo semelhante ao dele. Ontem acordei e na manhã de domingo, o sol incendiava os cachos amarelos das acácias. Vejam bem, ele não disse que estava contente, nem disse que a manhã de domingo era um dia alegre, mas você na mesma hora sente, quando você vê através dessa imagem poderosa, clara, nítida. Deixa eu fazer um pedido, eu não sei se eu vou estragar tudo, mas se pudesse acender a plateia, eu agradecia, porque eu não gosto de falar assim. Eu gosto de falar mesmo com o rosto das pessoas. Pode ser, Agora é outra coisa, né? Você está falando tudo no escuro. Ele, com essas palavras, Joaquim Cardoso criou aquilo que o poeta lá, o jovem poeta, estava sentindo, mas ele, além de sentir, ele tem que expressar o seu sentimento através de imagens nítidas, fortes, claras, que despertem no leitor o estado de espírito que ele estava. E a palavra alegria não é uma palavra alegre, não. A palavra alegria é neutra, inclusive é cinza, não tem nem cor. O sentimento da alegria tem, mas a palavra alegria não. Você, para criar aquele sentimento de alegria que você experimentou, você tem que criar uma imagem como essa. O sol incendiava os cachos amarelos das acácias, que realmente é uma imagem muito bonita, né? Uma acácia amarela, com aquelas flores amarelas e o sol. Aqui tem acácia, não sei? Tem. Então, quando o sol está forte, aqui não tem o sol como do Nordeste, não, mas é uma imagem muito bonita. Os cachos amarelos das acácias incendiados pelo sol dão uma noção de alegria. Vai bem. Então, eu vou recitar um poema de Garcia Lorca, que eu vou dizer se vocês vão me dar razão ou não. Então, eu li esse poema quando eu era muito jovem. Quando eu terminei de ler, vou dizer qual foi a minha sensação. Eu não entendi uma palavra, mas esse poema é muito bonito. Então, eu vou recitar para vocês, primeiro sem dizer o sentido. E depois eu vou explicar o sentido do poema para vocês verem que aquilo que é obscuro nem sempre é destituído de sentido. Tá certo? Esse poema é obscuro, mas ele tem um significado. Então eu vou recitar. As informações que eu vou dar são as que eu recebi antes de ler. O poema é de Frederico Garcia Lorca, grande poeta espanhol. Morreu aos 38 anos de idade, fuzilado pelas tropas de Franco, pelos partidários de Franco. E era um poeta extraordinário, foi uma pena para a humanidade. Eu fico com pena. Eu estou com 86 anos. E toda vez que eu penso na minha idade, eu fico com pena. Vou falar dele porque é paulista como vocês. O Álvares de Azevedo. Um gênio. Mas um gênio mesmo, eu não uso essa palavra com todo mundo. Mas ele era um gênio. Ele tinha uma grandeza. Ele morreu com 19 anos. 19 anos de idade. Morreu e o que o Brasil não perdeu com o fato de. Tanto que os que aqui são naturistas,
me perdoe, mas eu tenho um amigo naturista, e ele vive me convencendo, só comer folha, raiz, essas coisas. E também a me tratar com folha e raiz. Eu disse a ele, olha, ele se chama Bergson. Eu disse, Bergson, eu não posso seguir você, não, porque eu seria, inclusive, um ingrato. Porque eu vou dizer uma coisa, a Alves de Azevedo morreu com 19 anos, tuberculoso. Eu fiquei tuberculoso aos 21. Foi mesmo, né? E estou aqui, 86 e mil. E eu disse, e não foi. Comendo folha de raiz. Eu não sou ingrato. Foi injeção de estreptomicina. Eu quase me acabo, foi no estômago. Eu tomava 25 comprimidos por dia. De 5 em 5, 3 vezes. Aí eu comia aqueles distribuí de 5 vezes, 5 comprimidos. Um remédio que não sei o meu não complicado dele. Foi assim que eu fiquei bom na tuberculose. Aí eu disse, foi bem, e outra coisa que me leva a você naturista. Eu li uma vez numa revista científica que o ser humano, na idade da pedra, tinha uma média de vida de 25 anos de vida. E o casal tinha 20. Pois bem, hoje, graças à estreptomicina, à penicilina, essas coisas todas, a gente era com 86. E o casal continuou com 20. Mas quando vai tomar eu digo sempre que a alma humana é dividida em duas metades. Numa estão o rei e o profeta. Na outra metade estão o poeta e o palhaço. Eu sou um palhaço de circo frustrado. Eu tinha duas grandes tentações na minha vida, duas grandes alegrias na minha vida. Era a leitura. Ainda hoje sou um leitor fanático. Assim que me alfabetizei, eu comecei a ler muito. Outro dia um jornalista do Rio me perguntou se eu tinha o hábito da leitura. Eu disse que eu tenho o hábito da leitura, eu tenho paixão na leitura. Eu não tenho por obrigação e hábito, não. Eu leio por paixão e por prazer. Todo dia eu leio. Eu livro quando eu viajo assim. Com medo que não acabe, eu não tenho mais livro. Então, a leitura e a outra paixão é o sim. Você não sabe a alegria que eu tinha quando o Chico chegava. Eu sou de uma cidadezinha bem pequena. Aliás, tive a alegria de saber que o prefeito aqui, com excepcional bom gosto, foi visitar essa cidade. Salles conhece Taperoá. Agora eu só não gostei porque ele começou a dizer que os taperoenses não sabem ensinar os outros a Taperoá. Eu sei ensinar. Pode ver, é uma cidadezinha muito pequena. Uma vez, sou do lado para contar a história e desviar o nosso plano. Então, eu cheguei em Brasília. E eu estava no hotel, eu já estava de volta, eu não ia pegar um avião. Aí eu desci do avião, e o motorista do táxi, para parar o táxi, o motorista parou, aí eu disse, olha, eu estou querendo ir para o aeroporto. Aí, pelo meu sotaque, ele conheceu que eu era nordestino. Ele disse, o senhor é nordestino? Eu sou. Ele disse, eu também sou. Ele disse, não, você é nordestino. E eu sou paraibano.
Você foi missionário. Aí eu digo, na sua terra, lá na Paraíba, eu estou levando minha filha a dizer, é uma coisinha tão pequena, que o senhor, eu acho que não ouviu falar. Ele não como é o nome da terra, está perto lá. Ele disse, não só eu conheço, como eu sou de lá. Mas é uma coincidência engraçada. Brasil, 2 milhões de pessoas, 2 taperoaias, eu carro. Foi sucedeu isso. E então, lá me pedem, peraí, de vez em quando eu me perco. Quando eu era jovem, eu começava com esses arrudeiros e minha mulher ficava tremendo. Com medo que eu não acertasse a voltar. Mas eu acertava. Agora eu estou velho, eu me dou arrepiado, me perco. Então, a poesia, para mim, esse poema, quando eu li, eu nunca tinha lido um poeta que me tocasse tanto. E eu vou ler, vou dizer o poema, para que vocês vejam. Então, eu vou dizer primeiro, então, o autor Garcia Lorca, e ele, como eu tenho grande admiração pela cultura do povo do meu país, ele tinha pelo dele. Ele gostava muito da literatura feita pelo povo espanhol e da música também. Ele era compositor, estava ali de poeta. Ele tinha um grande amigo que era músico, o maior músico espanhol do século XX, Manuel de Falla, era muito amigo dele, e os dois juntos fizeram muitas pesquisas pelo interior da Espanha, gravando esses cantos que o povo espanhol tem e o povo brasileiro tem também.